ler o livro de Efésios, capítulo 1, verso 1. Um texto bem conhecido e que, pela graça do Senhor, nós vamos tentar nos aprofundar um pouco mais, para que ele passe de ser um texto conhecido para ser um texto praticado e um texto que faz parte das nossas vidas e do nosso testemunho. Porque muitas vezes nós só temos conhecimento e não temos transformado o nosso conhecimento em sabedoria. Então esse é o nosso coração essa noite, que o Senhor transforme o nosso conhecimento em sabedoria, para que nós começamos a andar no Espírito e não satisfazer as obras da carne. Amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a remissão de pecados, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Amém? Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Amém? Até aqui. Irmãos, com a graça do Senhor, eu queria dar uma introdução ao nosso assunto, que é o livro de Efésios. Quero também pedir para que os irmãos possam estar se aproximando desses versos, ou desses textos, durante a semana, meditando durante dia, durante noite, se possível até mesmo decorar esses versos, que são tão importantes para a nossa vida espiritual, para que verdadeiramente, irmãos, nós transforme o nosso conhecimento em sabedoria. Porque muitas vezes nós não conseguimos nos firmar na fé, porque nós apenas ficamos no âmbito do conhecimento. Temos muito conhecimento, ou achamos que temos muito conhecimento, mas não conseguimos transformar o nosso conhecimento em praticidade ou em obras, porque quando realmente nós conhecemos, e esse nosso conhecimento se transforma em sabedoria, a nossa vida muda. E quando a nossa vida muda, nós somos a pregação do Evangelho com a nossa vida. E é exatamente isso que Paulo começa a falar para nós. Paulo ele quer nos levar para um ambiente maior, através da palavra de Deus. Muitos teólogos dizem que o livro de Efésios é o ápice da teologia de Paulo. Porque Paulo ele fica 3 anos e meio na cidade de Éfeso, ensinando de dia e de noite, de casa em casa, e ele diz no capítulo 20, que não deixou de vos anunciar nenhum dos mistérios de Deus. Então os irmãos aqui entraram numa escola de teologia que nos dá uma inveja santa, né, irmãos? Passar tanto tempo com um irmão tão cheio do Espírito Santo.
tão próximo do Senhor Jesus? Sabe por quê, irmãos? Quando nós pregamos o Evangelho com a nossa vida, as pessoas que estão próximos de nós, elas estão próximas do Senhor Jesus. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Veja. Então Paulo, pregando aos irmãos, ele aproximava os irmãos do Evangelho. Irmãos, talvez para os nossos filhos, o Evangelho possa estar há 2000 anos atrás. Mas se nós dermos testemunho de Cristo dentro das nossas casas, o Evangelho está encostando naqueles que estão perto de nós. Digo isso porque, graças ao Senhor, eu tive um pai que foi um verdadeiro cristão. E quando ele se converteu de verdade. Não foi uma conversão psicológica. Porque assim como Paulo, não foi ele que foi ao Senhor, mas o Senhor que o atraiu. Você lembra do testemunho de Paulo? Paulo estava perseguindo os cristãos, no capítulo 9 de Atos. E o Senhor apareceu para ele e disse: chega, daqui para frente você passa de ser um perseguidor para ser um perseguido. Traduzindo para nós, não foi nós que aceitamos o Senhor, foi o Senhor que nos aceitou. É uma expressão errada, que muitas vezes nós pregamos: você precisa aceitar o Senhor. Nossa, irmão, o Senhor não é um presentinho? Que eu posso chegar para um irmão e dizer: você quer esse presente? A salvação, irmãos, é algo que vai além do nosso pensamento. Por isso nós precisamos entrar nesse ambiente mais alto que Paulo quer nos levar. E quando nós entramos nesse ambiente, nós deixamos de ser espectadores da obra de Deus e viramos cooperadores. É o ambiente da cooperação. E é uma cooperação em amor mútua. Por isso que nesse livro, Paulo vai dizer que cada um faz a sua parte. Então, irmãos, nós precisamos entrar nesse contexto desse livro. Porque muitas vezes, como eu venho falando para os irmãos, nós falamos muito, mas a nossa prática é muito pouca. Que testemunho você tem dado para sua esposa? Você sabia que as nossas ações ecoam na eternidade, irmão? Uma ação sua hoje muda a vida de uma pessoa 30 anos daqui para frente. 25 anos daqui para frente. Uma ação sua pode mudar a vida do seu filho. Uma ação sua pode mudar a vida do seu neto. E uma ação sua pode mudar a vida do seu bisneto, porque as nossas ações ecoam na eternidade. Eu posso dizer isso, porque eu tive um pai que as suas ações ministram em minha vida até hoje. Quando me lembro dele, me lembro com graça. Porque eu lembro da vida que ele tinha com o Senhor Jesus. Eu lembro de ver meu pai orando, ele era um homem de oração. Eu lembro do meu pai buscando a Deus, lendo a palavra, praticando atos de justiça e muitas outras coisas. Por quê? Porque as ações dele, talvez hoje nós estamos colhendo, irmão, preste atenção, ações de irmãos 30 anos atrás, 20 anos atrás, que deram a sua vida pelo Evangelho. E hoje nós estamos aqui nos ombros desses irmãos, pelas orações desses irmãos, porque a nossa oração é como um depósito diante de Deus, e nós precisamos, irmãos, deixar algo para essa geração que está chegando. Eu falava ontem para o Jean e para a Bruna, o que nós vamos deixar? É fácil nós falar que essa geração está cada vez mais corrompida, que o mundo está se corrompendo, mas o que nós estamos fazendo para o Senhor Jesus? O que nós estamos pregando? Como nós estamos ensinando aqueles que andam perto de nós o Evangelho de Cristo? Por isso Paulo tinha isso muito definitivo na sua mente. Por isso que ele começa o texto dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus. Ele está dizendo assim: irmãos, eu não fui instituído apóstolo porque eu busquei o apostolado.
Eu não fui estudar teologia, eu não fui alguém que praticava boas obras no meio da igreja de Deus, pelo contrário, um dos maiores apóstolos. Aliás, nós estamos também nos ombros de Paulo, porque o Evangelho chegou a nós porque ele obedeceu a palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 16, diz que um anjo apareceu para ele e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E hoje o Evangelho chegou na Europa, Estados Unidos, nas Américas, porque Paulo era um homem que obedecia à palavra de Deus e tinha certeza de quem ele era em Cristo Jesus. Por isso que você vai ver em várias cartas ele começando assim: Paulo, apóstolo, não por vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Ele tinha certeza de quem ele era em Cristo Jesus. Você tem certeza, irmão, de quem você é? Da grandeza do teu chamamento? Verdadeiramente você tem certeza que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Ou você tem consumido a sua vida com as picuinhas desse mundo? Lembre-se que as nossas atitudes e as nossas ações podem salvar as nossas famílias e as nossas gerações que estão por diante de nós. Porque as nossas ações, elas ecoam na eternidade. E nós precisamos, irmãos, entrar nesse ambiente que Paulo está nos chamando. Você tem certeza que você foi chamado por Deus para a obra do ministério? Se você tem certeza, irmão, que você foi chamado, veja, para a obra do ministério, por que você não tem se tornado um cooperador com Cristo para essa obra? Talvez, irmão, você não tenha certeza que você foi chamado para a obra do ministério. Por isso que você corre atrás de todas as coisas lícitas. Você corre atrás do seu trabalho, você pode ser um homem trabalhador, que bênção. Talvez daqui 50 anos possam se lembrar de você, ele era um homem trabalhador. Você pode ser uma boa costureira, você pode ser uma boa cozinheira, um bom vendedor, e daqui 50 anos a sua família, meu pai era um vendedor bom, vendia bem, trabalhava. Mas não existe nada melhor, irmãos, do que sermos conhecidos por sermos homens de Deus, que mudamos a nossa geração, que mudamos a estrutura da nossa família, que pregamos o Evangelho para a nossa família, que tiramos pessoas do inferno com as nossas atitudes e que verdadeiramente a luz de Cristo resplandece em nossas vidas. Aí você é uma pessoa que tem certeza do seu chamamento. Você pode chegar: eu sou um irmão, fui chamado por Deus para a obra do ministério. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Capítulo 4, você vai ver Paulo falando: por isso, uns são apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Você foi chamado, irmão, para o nosso aperfeiçoamento. Mas talvez você não tenha certeza do seu chamamento. E essa certeza, irmãos, que eu quero trazer para os nossos corações, que o Senhor nos chamou para uma obra muito mais excelente do que aquilo que nós pensamos, porque a nossa obra é eterna em Cristo Jesus. Não existe tesouro mais precioso. Irmão, pense comigo, quando você chegar na eternidade, se aproxima um irmão de você e diga assim: eu só estou aqui porque o irmão pregou o Evangelho para mim. Essa era a coroa de Paulo. Paulo falava assim: por acaso a minha coroa e o meu galardão é o quê? Sois vós. Essa é a coroa de Paulo. Porque um homem que tem certeza do seu chamamento, irmãos, ele é um cooperador com Cristo para a obra do ministério. Mas nós precisamos entrar nesse contexto aqui. E se nós não termos edificação, nós não vamos conseguir entrar no contexto dessa carta.
porque é uma carta muito densa, muito profunda, ela é uma carta que nos traz vida. É difícil até você comentar essa carta. Muitos irmãos pregaram 50 anos Efésios e não conseguiram alcançar o contexto dessa carta. Primeiro parágrafo dessa carta, depois da saudação, tem 12 versículos. Você imagina o assunto de Paulo. Ele começa a falar uma coisa e não para mais, porque é muita coisa que ele precisa falar. É muito assunto que nós precisamos alcançar. Mas, irmãos, nós precisamos entrar nesse ambiente. E hoje eu quero dar essa introdução a esse ambiente. Porque se nós não tivermos, ou se nós não darmos alguns passos, nós não vamos conseguir sermos cooperadores com Cristo, e nós não vamos conseguir reconhecer as realidades espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Você lembra de Moisés? No capítulo 3 de Êxodo, naquela cena que a sarça ardia e não se consumia. Vamos ler lá. Êxodo, capítulo 3. Verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei a grande maravilha, porque a sarça arde, mas não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu vou ler o 6 também, porque é muito importante. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai. Veja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, temeu olhar para Deus. Veja, irmãos, nós temos alguns ensinamentos e alguns passos que nós precisamos dar para entrar naquela esfera que eu estou falando do livro de Efésios. Nós não podemos entrar nessa esfera espiritual de qualquer jeito. E o primeiro passo, nós precisamos nos achegar ao monte de Deus. Veja que Moisés, ele estava apacentando o rebanho de Jetro. Ele estava trabalhando. Mas chegou num momento que ele se aproximou do monte de Deus. E a palavra de Deus diz que se nós nos aproximarmos, ou se nós nos achegarmos a Deus, Tiago, capítulo 4, verso 8. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Veja que atitude, você precisa se aproximar de Deus. Porque você, pai, mãe e filho, você tem uma responsabilidade. Você precisa se achegar a Deus. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. E nós precisamos, irmãos, para lidar com as coisas santas, de purificação. Existem coisas nas nossas vidas, em todas as nossas vidas, e me incluo em primeiro lugar com os irmãos, que precisam ser deixadas de lado para que nós possamos começar a ser cooperadores com Cristo Jesus. Porque, irmão, uma notícia muito gloriosa para você e para mim é a notícia que nós não fomos salvos para sermos espectadores. Nós não fomos salvos, irmãos, para quando o irmão está pregando, estar olhando no celular. Não, irmãos.
Nós precisamos nos purificar dessas coisas que têm roubado a seriedade da palavra de Deus. Porque talvez nós não conseguimos nos firmar na fé, porque nós estamos levando a obra de Deus de qualquer jeito. E pensamos que a reunião do irmão é qualquer ambiente, dos irmãos é qualquer ambiente, como se fosse o nosso trabalho. Irmão, não é qualquer ambiente, irmão. Talvez você está indo de mal a pior porque você está considerando essa reunião qualquer ambiente. Não é qualquer ambiente. Eu preciso falar isso para você. Porque a reunião dos santos é onde tem a purificação de pecados. Então nós precisamos nos achegar a Deus, porque Ele se achegará a nós. Nós precisamos, irmãos, de purificação e de reverência também. Porque se nós não tivermos reverência, nós vamos de mal a pior. Leia, irmão, o capítulo 6 de Isaías. Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não teme o Senhor, você não é um sábio. Você é um tolo. Por isso que na sua vida não dá nada certo. Por isso que se você realmente é um filho de Deus, o Senhor precisa vir com a vara e estar te podando. Porque o Senhor quer te levar a essas regiões celestiais. O Senhor quer te levar a esse ambiente espiritual. O Senhor não quer te deixar um irmão carnal. Mas o Senhor quer nos levar a sermos irmãos espirituais. E para nós sermos irmãos espirituais, existem coisas nas nossas vidas que nós temos que deixar de lado. Porque, irmão, não se esqueça da última vez que você foi corrigido, irmão. Não caia no mesmo erro. Nós todos somos corrigidos por Deus. Lembre-se de onde o Senhor tem te corrigido. Deixe de ser um filho desobediente e comece a dar testemunho do Senhor Jesus. Porque se somos filhos, somos pelo Senhor castigados. E, irmãos, quanto mais nós desobedecemos, mais a mão do Senhor pesa sobre nós. Como o Marcelo leu no capítulo 1 de Ageu, eu fiz isso. E quando você tem o diabo contra você, você ora e ele é obrigado a ir embora. Mas quando você tem a mão governamental de Deus em cima da sua vida, você vai fazer o que da sua vida, irmão? O Senhor quer nos levar a esse ambiente mais alto. O Senhor quer nos levar, irmãos, todos nós, a sermos cooperadores. Porque todo corpo, bem ajustados, todo corpo trabalha com o auxílio de todas as partes. Não seja um espectador, Rodrigo. Seja um cooperador. Não seja um espectador, irmão. Seja um cooperador. Porque enquanto você ser um espectador, talvez a mão governamental do Senhor esteja sobre a sua vida. Porque há um mandamento para os crentes. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E um outro aspecto, você vai ver muito na Bíblia esse verso que nós lemos assim: eu sou o Deus do teu pai Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Irmãos, o Senhor quer nos dizer com essas palavras que além de o Senhor ser um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de testemunho. Quando eu leio isso e trago isso para a minha vida, e quando o Senhor fala comigo, Ele pode dizer assim para mim: eu sou o Deus do teu pai. E quando eu lembrar que Ele foi o Deus do meu pai, eu vou lembrar de toda a vida consagrada que o meu pai teve com Ele. Eu vou lembrar de todos os milagres e maravilhas que o Senhor fez através da vida do meu pai. Eu vou lembrar do testemunho que Ele dava para nós dentro de casa, de como é ser um homem de Deus. Então, quando eu escutar essa expressão, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, eu preciso entender que eu vou aproximar os meus filhos desse testemunho. Imagine um irmão que o Senhor fale para o seu filho: eu sou o Deus do teu pai. O filho pode dizer assim: então eu não quero esse Deus. Porque o meu pai é um boca suja,
porque o meu pai não ama minha mãe, eu não quero uma família como a do meu pai. Talvez é isso que o pai está pregando para o filho. Mas quando você é um testemunho de Deus dentro da sua casa, você vai aproximar a sua família de Deus através do seu testemunho. Então, quando a palavra de Deus dizer assim, eu sou o Deus do teu pai, eu quero o Deus do meu pai. Porque o Deus do meu pai transformou a vida do meu pai. Você entende, irmãos? Quando você escutar essa expressão, tem muitos significados, mas uma delas é testemunho. Quando Deus diz, eu sou o Deus do teu pai. E você vai passar a primeira impressão de Deus para os seus filhos. Nós estamos acostumados a reclamar dos nossos filhos. Meu filho não tem jeito. Qual é a expressão de Deus que você tem passado para o seu filho? Essa é a responsabilidade minha e sua, aproximar os nossos filhos do Evangelho. É muito fácil colocar a culpa nos filhos, mas o filho não teve nenhuma estrutura. Como eu sempre digo para os irmãos, e se os irmãos buscar, os irmãos vão ver que eu estou certo. Se você ir num presídio hoje e pedir a lista, eu quero a lista dos nomes dos detentos, ou dos apenados, como a justiça diz, você vai se assustar, irmão, porque a maioria dos apenados tem nome da Bíblia. Tu vai lá, tem muitos Mateus, Marcos, Lucas, João, porque mais de 50% dos apenados, eles são filhos de pessoas que se diziam cristãs. Filhos de pessoas que se dizem cristãs, mas eles não querem ter o Deus dos seus pais, porque o Deus dos seus pais era um Deus mentiroso. Porque se você mente, o seu filho não vai querer o Deus que você serve. Mas Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus não mente. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas como que você, como muitas vezes nós vemos, fala para o seu filho, não mente, e já sai mentindo. Meu filho, você não pode ser assim, mas geralmente os filhos são a cópia dos pais. Aí você pega uma mãe corrigindo o filho, e você vê o filho praticando o que a mãe pratica. E daí você quer que o seu filho não pratique aquilo que você pratica. Como ele vai fazer isso? Se no seu subconsciente ele tem visto você fazer isso. Como que nós vamos brigar com os nossos filhos ou corrigir os nossos filhos, alertando eles a não chamar palavrão, se nós somos boca suja, se nós chamamos palavrão? Aí quando você corrige seu filho, você não está corrigindo seu filho, você está espancando uma criança. Você não tem autoridade para corrigir o seu filho, porque você não pratica aquilo que você quer que ele pratique. Isso se chama espancamento. Por que o Senhor nos corrige? Porque Ele é um Deus todo-poderoso. Nele não há sombra de variação. Ele é onipotente. Não há pecado, não há dolo, não há dúvida. Ele é o todo-poderoso Deus. Por isso Ele tem a hombridade e o carinho e o amor de nos corrigir. Por quê? Porque qual é o propósito de Deus, irmãos? O propósito de Deus é convergir todas as coisas em Cristo Jesus. E Ele não vai deixar de trabalhar até que Cristo seja formado em nós. Paulo, ele diz que sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos irmãos. Ele não desistia do irmão. Muitas vezes a gente pensa em desistir de alguns irmãos. Mas quando vimos e olhamos para esse testemunho que temos dos nossos pais, vimos que vale a pena pagar um preço por cada irmão. Vale a pena pagar um preço pela nossa família. Porque o Senhor não abandona os seus filhos. E o Senhor honra a sua palavra. Então lembre-se, irmão,
sempre que você escutar essa expressão na Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, ele está falando que ele é um Deus de testemunho. E ele testemunhou as bênçãos que teve com Abraão. Testemunhou as bênçãos que teve com Isaque. E testemunhou as bênçãos que teve com Israel. Porque mesmo, irmãos, nós sendo assim, tão errados, o Senhor ainda diz que Ele é o nosso Deus. Ele nos lembra, veja, essa expressão, o Deus de Jacó, traduzindo para você, o nome Jacó quer dizer suplantador, enganador. E quando eu leio o Deus de Jacó, eu lembro que me coloco como Jacó. Porque ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E agora ele é o Deus do enganador. Mas ele é poderoso, através do seu Espírito Santo, irmãos, de fazer com que o enganador vire Israel. Por isso que Israel é um nome muito importante. E até assustador tu ter o nome de Israel, porque é uma responsabilidade. Tem muitos Israéis que são Jacó. Então veja, irmãos, se nós começarmos a mudar essa história através das nossas vidas. Talvez você lembre da sua criação. Você foi criado sem nenhuma estrutura familiar. Talvez criado no meio de um ambiente supostamente cristão, mas sem testemunho, sem mudança de vida. O Senhor quer usar você para mudar essa história. O Senhor quer poder falar para o seu filho, neto, eu sou o Deus, Bruno, do neto. Ah, irmãos, e quando ele falar eu sou o Deus do neto, isso precisa quebrar o coração do Bruno. O Senhor quer falar para a Helena, eu sou o Deus do Marcelo. Olha, irmão, que responsabilidade para nós. Veja a responsabilidade que nós temos com a obra do Senhor. Veja o ambiente que Paulo está. Quando, através dessas poucas palavras de Paulo, existem muitas realidades, existe uma carga espiritual aqui atrás. E em poucas palavras, nós poderíamos ficar pregando 2, 3 dias, 2, 10 anos, porque essa é a realidade de Paulo. Porque os que estavam perto de Paulo, os familiares de Paulo, Deus poderia dizer assim, eu sou o Deus de Paulo. E quando você olhasse para a vida de Paulo, você queresse esse Deus. Nossa, como Deus é bom, como Deus é amável. Então você é o responsável pela aproximação do Evangelho para a sua família. Porque senão o Evangelho vai estar muito longe da sua casa. É por isso que eu disse, o Evangelho ele pode estar 2000 anos da sua família, mas ele pode estar encostando nos seus filhos. E, irmãos, nós despejamos aquilo que nós estamos cheios. Nós despejamos aquilo que nós estamos cheios. E por isso que o Senhor fala a Moisés, Moisés, tu quer entrar aqui de qualquer jeito? Como? Como tu quer servir o Senhor de qualquer jeito? Será que 40 anos no deserto ainda não te mostrou? Porque Moisés ele foi orientado em toda a ciência egípcia. Ele era um homem muito inteligente. Mas precisou ficar 40 anos desprogramando tudo aquilo que ele tinha recebido. É por isso que eu falava para algum irmão, não lembro qual, hoje, que é mais fácil tu pregar para uma pessoa que nunca ouviu do Senhor do que uma pessoa que acha que é nascida de novo e é uma religiosa. Muito mais fácil. Porque o religioso, ele vai precisar de uma purificação, ele vai precisar se desgastando, e mesmo Moisés estando no deserto todo aquele tempo, quando ele vê a sarça dentro, ele diz, nossa,
Que coisa maravilhosa. Porque a sarça arde, mas não se consome. Outro ensinamento para nós, irmãos. Fique claro nas nossas vidas. A obra de Deus não vai te consumir. Isso é uma mentira do diabo. Um pastor que ele faz a obra de Deus no seu chamado, ele nunca vai tirar férias. Porque as férias dele é trabalhar para Deus. Porque trabalhar para Deus, para ele é uma férias. Ele gosta daquilo ali, ele quer estar aquilo ali. Servir os irmãos é a vida dele. Ele quer se doar pelos irmãos, ele quer estar junto. Essa é a férias do pastor. Mas agora, quando o pastor não está no fogo realmente do Espírito Santo, mas existe outro fogo estranho consumindo ele, então, irmãos, a sarça, ela some em poucos segundos no fogo. Mas quando é um fogo santo, não vai consumir você. Não pense, Esdras, que você vai começar a trabalhar para o Senhor e fazer a obra de Deus, mas eu estou cansado, estou fazendo muita obra do Senhor. Não, irmão. Isso vai ser um deleite para você. Vai ser graça para você. Você vai se sentir cada vez melhor, cada vez mais purificado, cada vez mais alegre, porque você está fazendo a obra do Senhor. E não existe nada melhor para um homem do que fazer a obra do Senhor e estar no centro da vontade de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos entrar nesse ambiente de qualquer jeito. E Moisés ainda, diante de tanto sofrimento, ele, com aquela pressa toda, ele quer entrar naquele lugar, e a palavra diz que Deus falou com ele. Veja, para aí, você não pode entrar aqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar aqui é santo. Irmãos, e graças ao Senhor, que o Evangelho nos ganhou. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos a remissão de pecados. Realmente, como diz o verso 3, o Senhor, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O verso 3 vai dizer que nós somos selados pelo Espírito da promessa. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça que nós somos salvos. E é por meio da fé, e não vem de nós, e nem das obras, para que ninguém se glorie. Mas é dom gratuito de Deus. Então nós temos essa vida eterna. Mas, irmãos, nós precisamos estar limpando os nossos pés na reunião dos santos. Você lembra do lava-pé? João capítulo 13. O Senhor toma uma toalha, coloca no corpo, pega uma bacia e vai lavar os pés dos apóstolos. E Pedro, imponente como sempre, ele olha para o Senhor: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. E o que o Senhor diz para Pedro? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí daí Pedro, sempre na frente, ele diz: então o Senhor não lava só o pé, ela já lava a cabeça, lava o corpo todo. E o Senhor diz: não. Quem já está limpo, não necessita que seja lavado todo o corpo. Por quê, irmãos? Porque um irmão já está limpo, mas os nossos pés estão com a poeira do mundo. E nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Isso é um testemunho para nós. Veja, irmãos, aonde que o Senhor lava os nossos pés? Aonde, irmão? Na reunião dos irmãos, na comunhão dos irmãos, é que os nossos pés são lavados. E o Senhor diz assim: se vocês entenderem isso que eu estou fazendo, bem-aventurado sereis, porque vós deveis lavar os pés uns dos outros. E é na reunião dos irmãos que nós lavamos os nossos pés, uns dos outros. O Senhor não falou assim: eu vou instituir Pedro aqui para ficar lavando os pés de vocês até que ele morra e depois se levante outro e se levante outro. Não, o Senhor não fez isso. O Senhor falou assim: Alberto, que nós devemos lavar os pés uns dos outros.
Não só a Cassiane lavar meu pé, mas eu lavar o pé da irmã. E onde que nós achamos isso? Na comunhão, na reunião dos irmãos. E o Senhor disse, se vocês entenderem esse mistério, vocês vão ser bem-aventurados. Porque os nossos pés estão sujos, porque nós andamos no mundo. Veja, se você trabalha num ambiente, onde é um ambiente de muito palavrão, de muitos mundanos, aquilo vai contaminar você. E você vai sujar os seus pés com aquilo. E onde você vai limpar o seu pé? Na comunhão dos irmãos. Por isso, irmãos, se nós pudéssemos reunir todo dia, seria uma maravilha para nós, nos reunirmos todos os dias e estar repartindo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Por isso, o irmão que deixa de reunir, ele está muito propenso a cair, e não digo em pecados, esses pecados mais leves, vamos dizer assim, mas pecados grotescos. Por isso a necessidade, irmãos. Veja como um assunto fecha no outro. Por isso que Hebreus diz assim, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Na nossa congregação, nós estamos lavando os nossos pés. Estamos fazendo o exemplo do Senhor Jesus. E veja, Ele sendo o Senhor e Mestre, Ele lavou os pés dos apóstolos. E Ele diz assim, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Irmão, não deixe de reunir. Não troque a reunião por qualquer coisa. Porque quando a reunião começa a ser escassa nas nossas vidas, nós já estamos propícios a pecados grotescos. Mas quando você tem lavado os seus pés na comunhão dos irmãos, pela palavra de Deus, que é a água purificadora que lava os pés, o Senhor, Ele te fortifica. O Senhor, Ele te santifica. A palavra do Senhor, ela nos santifica. Nós começamos a crescer juntos. E, irmãos, são tantas desculpas para eu deixar de reunir. Mas, irmãos, a reunião dos irmãos, por ela depende a sua vida. Você precisa ir para esse plano mais alto. Você precisa, irmãos, ir para esse plano mais alto. E esse plano mais alto é um plano de cooperação. Se você não tem cooperado com os irmãos, você está no plano terreno. Mas deixe, irmãos, que a palavra de Deus limpe os teus pés. Ontem nós tivemos um testemunho de que as más conversações corrompem os bons costumes. A Jéssica, filha do irmão Gerson, eu vou explicar, irmãos, não se assuste. Ela está morando na Colômbia. E ela era uma pessoa, há quase um ano, que não tinha nenhum sotaque colombiano. Irmão, ontem nós fizemos uma videochamada, eu parecia que estava falando com um colombiano. Ela estava com um sotaque assim, igual o Gina. Estava, irmão, que isso? Nem parece a Jéssica. Por quê, irmãos? Porque ela se torna um fruto do meio. Isso cientificamente provado. Então, se você está no meio de um ambiente de palavras chulas, você começa a praticar aquelas coisas. Mas se você está no meio desse ambiente, e você vem para a reunião dos irmãos, e começa a ter comunhão com os irmãos, essas palavras vão saindo da sua boca. Porque na comunhão dos santos há purificação de pecados. Porque a palavra de Deus lava os nossos pés da poeira do mundo. E vai chegar um tempo, irmãos, que quando você chegar nesse lugar, onde as pessoas chamavam muito palavrão, pela sua presença, as pessoas se constrangerão de falar palavras baixas. Aí você vai ter um sinal que você está começando bem. Aí você vai conseguir entrar nesse campo da cooperação. Aí você vai conseguir entrar nesse campo do testemunho. Aí você vai ser um testemunho para a sua família.
Aí você vai ser um testemunho para os seus empregados. Aí você vai ser um testemunho para as pessoas que empregaram você. Aí você vai ser um testemunho para a sua filha, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai. Através de você, uma nova situação começa. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se não, irmãos, nós vamos ser como aqueles meninos agitados e vamos correr a todo derredor por todo vento de doutrina. Né? Você não pratica nada disso, mas você ouviu falar que na denominação fulana de tal vai ter uma novena de 12 passos para uma família santificada. Eu vou lá. Aí você pega o envelope e você vai lá. E fica, carimba o envelope e vai nessa novena e a sua família não muda. Porque não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com testemunho. Quantas vezes eu conheci pessoas que religiosamente tinham propósitos nas nossas vidas. Esses dias, um irmão me enviou uma pergunta de uma irmã: você se reúne sem um propósito? Fiquei pensando. Aí depois o irmão explicou: não, é porque a pessoa perguntou para mim que se a gente não faz uma novena, se a gente não faz isso, porque ela se reúne assim, ela vai tantas vezes para que o Senhor dê um carro para ela, e daí ela comprou um carro. Aí ela foi tantas vezes em outro lugar, ela faz um voto. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós precisamos estar nesse plano mais alto, que é o plano da cooperação. Porque o Evangelho não é um mercado, e você vai no local de reunião para receber algo. O Evangelho não é um entretenimento pregado hoje. O Evangelho não é um show. O Evangelho não é uma palestra. O Evangelho não é um circo. Porque muitos agora estão fazendo da palavra de Deus chacota, pregando como piadas. O Evangelho não é um stand-up. Você conta a historinha para os outros rir. Porque o Evangelho não é uma brincadeira, irmão. É um ambiente santo. E que você vai ser cobrado, que eu vou ser cobrado de tudo aquilo que eu fizer nessa vida. Leia o capítulo 5, 1 Coríntios. E você não vai poder dizer que você era um desavisado. Porque, infelizmente, irmãos, muitos irmãos estão desavisados. E eu posso dizer para mim e para você, aqueles que estão perto de você e são desavisados, é culpa sua. É culpa minha. Se alguém está perto de mim e está desavisado, é culpa minha. Contava ontem para os irmãos que chegou uma pessoa, uma amiga da família, lá na minha casa, e nós sentamos e estávamos tomando um café, e o assunto ficou muito interessante e tal, e então eles entraram num assunto em que a minha fé foi questionada. E eu estava com a minha filha, com a minha sobrinha, com a minha esposa. E, irmãos, quando a nossa fé é questionada, não tenha vergonha de defender o Evangelho. Eu fui obrigado a expor a situação. O Rodrigo estava junto. E a Riz ficava chutando a minha canela. Vai ficar toda roxa a minha canela, mas eu sou obrigado a falar. Ninguém vai entender, mas depois eu vou explicar. E eu fiz, é assim? Não é assim, porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, e fui falando, e é assim, e assim. E as pessoas queriam argumentar, ficaram sem argumento, e eu falei, vocês me perdoam, mas eu não poderia de deixar de expor isso para vocês, para que quando eu chegue diante do Senhor Jesus, Ele não traga essa situação na minha vida e cobre de mim, Israel, por que você não expôs a verdade para eles? Então, irmão, você me perdoa, pedir perdão para as pessoas, me perdoa, não é do meu feitio ser assim, mas eu queria dizer que
Essa é a verdade e é nisso que eu creio. Depois que as pessoas saíram, a gente estava em família, eu falei, olha, eu fui obrigado a fazer isso, porque estava minha filha ali, estava minha sobrinha, estavam os meus familiares ali. E como que eu vou deixar um pensamento do diabo ser introduzido na minha família dentro da minha casa? Não posso. Porque na minha casa nós servimos ao Senhor. E essa é a verdade da minha vida. Posso pedir perdão depois. Não é do meu feitio fazer isso. Mas, irmãos, com as coisas santas, nós precisamos ter seriedade. Porque senão, nós não vamos alcançar esse campo da maturidade. Você vê Paulo, quando ele foi preso, ele foi perante o rei. Eles tentaram acovardar ele e não tinha ninguém na sua defesa. Ele mesmo fez a sua defesa, porque era a verdade da vida dele, irmão. Era isso que tinha acontecido com ele. Ele fala para o rei, rei, eu não posso falar outra coisa. Eu vi, eu sei, isso sou eu, foi o Senhor que me chamou. Não tem como eu não viver por isso. Daquele dia em diante, ele foi um servo de Deus. Você não vê a história de Paulo para trás daquilo. Paulo voltou lá e... Não, irmãos. Paulo foi dali por diante. E se você ler o capítulo 9 de Atos, você vai ver que quando Paulo viu o Senhor, ele ficou cego 3 dias. O Senhor enviou um irmão que apareceu só naquela hora, né? Interessante, né, irmão? Existem irmãos que vão nos orientar como servir o Senhor. O Senhor aparece a Ananias e diz, vai na rua tal, em tal lugar. Lá vai ter um homem de nome Saulo. Vai lá e fala isso e isso para ele. E Ananias foi. Instruiu Paulo. Veja, irmão, a atitude. A sua atitude, irmãos, pode mudar muitas vidas. Obedeça a palavra de Deus. Nós vemos tantos testemunhos de homens que mudaram estruturas familiares com as suas atitudes. Homens que deram um testemunho de Cristo para suas famílias. E quando você dá um testemunho de Cristo para os seus filhos, eles ficam indesculpáveis. Falo isso porque tem 2 irmãos meus aqui, o Marcos e o Marcelo, e posso falar de peito aberto, coração aberto, que meu pai era um homem de Deus. Nós víamos o meu pai orando, nós víamos o meu pai buscando a Deus, nós víamos o meu pai com caridade, nós víamos o meu pai ser acusado e não se defender. Nós vimos tantas ações que faz 24 anos que o meu pai morreu. 24? E parece que eu vi ele ontem. E por essa noite eu fiquei sem dormir. Aí o Senhor me abençoa com um sonho com ele, como faz com o Marcos, faz com o Marcelo. E a gente sonha que está conversando, mata a saudade, né? Mas ele foi um homem de Deus. E as ações dele mudaram as estruturas de famílias e principalmente da família dele. Porque se eu hoje estou aqui, irmão, eu era o menos provável. Se você me visse na rua, você vai, está ali um encrenqueiro. Isso não vai dar nada na vida. E essa era a ideia de Satanás. Mas a conversão do meu pai mudou as pessoas que estavam perto dele. Veja a vida de Paulo. Se Paulo era preso, quem convertia? O soldado que ia lá chicotear ele se convertia, irmão. Quando ele fala os irmãos em Roma, sabe quem eram os irmãos em Roma, Marcelo? Eram os presos que estavam presos com ele, os soldados. Todo mundo que estava perto de Paulo estava se convertendo. Por quê? Porque tinha realidade de vida. Por isso ele pode falar com o peito aberto. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele assim, não foi por minha vontade, eu não queria estar aqui. Não é pela sua vontade, irmãos, é pelo Espírito de Deus. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra.